Pix parcelado e outras novidades que estão por chegar. A gente vai conversar com o Luiz Mola Veloso, que é especialista em finanças, que veio conversar conosco na manhã deste sábado. Tudo bem, Luiz? Como vai? Bom dia. Bom dia, Ronald. Obrigado pela oportunidade aqui de estar falando do Pix, uma das inovações mais importantes do mercado brasileiro e de tecnologia no geral aqui da América Latina. Tem uma modalidade, porque tudo que vem de tecnologia vem com malandros envolvidos, com vagabundos que criam formas de fazer uso do que a tecnologia trouxe de bom para o usuário, por exemplo, para ele, malandro, para poder se apossar do que não deveria. E tem muito golpe, né? Pessoas que entram em golpes e fazem Pix aí adoidado. Mas tem uma nova regra do Pix que vai fazer com que a pessoa possa ter o dinheiro de volta. Como é que funciona isso, hein, Luiz? Maravilha. É importante frisar, Ronald, também, que hoje em dia você já consegue, diretamente com o Banco Central, abrir uma reclamação se você caiu num golpe ou fez mesmo uma transferência indevida, que errou uma numeração, e tentar reaver o seu dinheiro, né? Mas agora, 1º de outubro, isso vai ser muito mais facilitado. Por quê? Entra em vigor uma medida onde os bancos são obrigados a criar em suas aplicações, né, no aplicativo, uma aba, um menu, onde do mesmo jeito que você faz a transferência do Pix, você consegue contestar se você fez um Pix de forma errada. E aí, a partir dessa reclamação, dessa contestação que você abre de forma automática, diretamente no aplicativo, caso as instituições, né, verifiquem que procede essa reclamação, você pode ter o seu dinheiro de volta em até 11 dias. Ô Veloso, bom dia. Bom dia. Bom dia, Obrigado por José. estar com a gente aqui. Eu agradeço a oportunidade. Essa ferramenta, haverá um tempo máximo para que a pessoa possa desautorizar aquela operação? Isso é uma ótima pergunta, esse é um ponto bastante importante, tá? A regulamentação está prevendo 80 dias. Então, por exemplo, se hoje eu fiz um Pix, ou cai num golpe, ou aconteceu uma situação, eu tenho 80 dias para poder abrir uma contestação sobre essa transação. E no caso desse mecanismo, que como você explicou, os bancos serão obrigados a colocar essa ferramenta à disposição do cliente, né? Então, se ele... Totalmente. Às vezes nem é um golpe, mandei um Pix errado aqui. Ou seja, aquela operação pode ser desfeita ali pelo aplicativo, se ele percebe que um dinheiro foi enviado indevidamente, que ele não mandou, que o que ele mesmo mandou errado. Ele tem um tempo para desfazer essa operação ali pelo aplicativo também? Isso mesmo, diretamente no aplicativo, né? Então vai ter do mesmo jeito que você tem hoje o botão ali que Pix e você digita o CPF e faz a transferência, você também vai ter um menu onde você vai conseguir verificar as suas transações. Quando você clicar nela, você vai conseguir contestá-la, né? Então falar que você fez de uma forma errada. Nesse mesmo menu do banco, você vai conseguir visitar e ver se você já teve alguma outra solicitação que você abriu, qual que é o status dela, se ela já foi verificada, se deu certo. Um ponto muito importante nisso é colocar o máximo de informações possíveis na hora que você vai fazer essa contestação. Vai ter uma caixinha ali aberta que você pode descrever, vai poder anexar prints para comprovar a irregularidade, né, para depois para ter uma análise um pouco mais eficiente. E aí, depois que teve essa aprovação, né, então beleza, foi verificado que teve uma transação errada, ou que foi vítima de uma fraude, o dinheiro volta para sua conta em até 11 dias. E lembrando que você tem até 80 dias para abrir uma contestação sobre essa transação que foi errônea. Mas, ô Luiz, me fala uma coisa. Quem é que fica com esse prejuízo em última análise, esse prejuízo? Porque, digamos, acabou de acontecer. Mas quando é uma coisa malandra, existe uma rede de ação instantânea, né? De Sim, transferência de informações, aí conta laranja, aí o cara vai e saca o dinheiro, ou seja, o dinheiro evaporou, foi embora, tá na sim. mão do bandido ou de quem quer que seja. Quem, em última análise, fica com o prejuízo se for constatado golpe e tudo mais tal, porque o dinheiro saiu da instituição. Sim. Em últimas circunstâncias, né, ainda não tem uma regulação prevista para isso,
mas em últimas circunstâncias, se o dinheiro não foi rastreado, ainda fica com o consumidor, né? Ainda fica com o pagador esse prejuízo. Mas o que é uma coisa legal também que está sendo implementada, que é uma melhoria excelente, né? Que ela entra como opcional em novembro e ela se torna obrigatória em fevereiro. Toda transação do Pix hoje, né, ela é rastreada na primeira transação. Então, por exemplo, eu fiz uma transferência aqui de um valor X para o Zaidan. Essa transação ela tem esse vínculo, né? A partir de fevereiro do ano que vem, se torna obrigatório todo o rastro desse dinheiro. Então, por exemplo, se eu fiz essa transferência para o Zaidan, depois o Zaidan pegou uma parte, mandou para o Ronald, ou mandou de volta para mim, esse dinheiro ele todo vai ter um vínculo sistêmico, né? Ele vai ter toda essa amarração dentro do sistema, que vai facilitar bastante essa identificação, o fechamento dessas contas laranjas, né, e a devolução para quem sofreu o golpe, né? Nesse momento, o principal ponto de trabalho do Banco Central, ou nós que trabalhamos com o Pix, é também de comunicação, porque ainda tem muita subnotificação de golpes ou de transações errôneas, né? As pessoas têm pouca informação que elas já podem abrir essa contestação. Então, esse é o ponto mais forte nesse momento, mas com certeza já vai ter uma melhoria, e em fevereiro do ano que vem, com certeza, a gente vai conseguir reduzir bastante o número de vítimas desses golpes. Ô, Veloso, eu queria te perguntar uma coisa sobre fintech, mas antes, só um esclarecimento. Os usuários do Pix terão de tomar alguma medida, algum recadastramento, coisa que o valha, e é bom que sejam informados, até para que não recebam comunicados maliciosos. Você tem que fazer um recadastramento. Ou essa mudança é só por conta dos bancos? Ótima questão, Zaidan. Não tem que fazer nenhum recadastramento. Essa mudança é 100% por conta dos bancos. Veloso, nós tivemos aí o anúncio feito pelo governo, né, pela Receita. Fintechs passa a ter as mesmas obrigações dos bancos. E hoje, na verdade, os grandes bancos já têm serviços que são fintechs, ou seja, tecnologia financeira, né? Você já faz tudo pelo aplicativo e tal. Mas para quem tem ligação só com uma fintech, faz suas operações, seus pagamentos só por uma fintech, não por um banco. Para o cliente, para o usuário, vai mudar alguma coisa a relação dele, porque ele considera tudo muito fácil, por isso ele opta. Crédito é mais rápido, a análise para ele obter crédito é mais rápida, a transferência é mais rápida. Vai mudar alguma coisa para o usuário, Veloso? Nesse momento, né, não muda nada para o usuário, se mantém exatamente igual, tá? Mesmo as fintechs, que elas ganham, né, como você mesmo falou, Zaidan, por conta dessa experiência muito mais facilitada através de tecnologia nos aplicativos, acabam facilitando a vida de todo mundo e ganhando muito mais mercado ali. Geralmente o core, sempre o core é relacionado a algum banco. Então a parte principal ali da operação, ela já é regulada, ela já é mais estruturada, né? Então, mas para o usuário acaba não tendo nenhuma alteração. Ô Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Vem aí agora no mês de setembro, porque mês de setembro é depois de amanhã, né? E vai passar a ter o Pix parcelado, a possibilidade de parcelar o Pix, agora de maneira oficial. Você estava ouvindo falar disso faz tempo, e vai ter o Pix parcelado. A instituição cobra uma taxa de juros? Como é que funciona? Porque o cara que recebe à vista, né? Esse dinheiro. É como se fosse um empréstimo? Como é que é isso? Uma pergunta ótima. Inclusive, eu estava conversando com meu pai sobre isso. Ele também estava com essa dúvida. É importante esclarecer, né? A operação do Pix parcelado, ela vira como se fosse, entre muitas aspas, né, um crédito do banco ao qual o usuário está executando aquele pagamento. Então, por exemplo, se eu sou cliente do banco X, no momento eu estou comprando alguma coisa em algum site, eu escolho a opção do Pix parcelado, esse meu banco X é que vai me fazer essa operação, né, essa concessão, entre aspas, de crédito, para eu executar esse pagamento.
e a taxa de juros fica com o comprador. No caso desse exemplo, ficaria comigo, tá? Então, quem paga, quem fica direto com a pessoa que está executando a compra ali, o banco que é o responsável depois para fazer o acerto e a cobrança do cliente. Tá perfeito. Quero agradecer a mensagem também do ouvinte, o José Ribeiro. Ele falou: o Pix é uma pergunta, mas pode ser uma Perfeito. afirmação também, porque ele fala: o Pix se tornou uma moeda? Tem gente, eu não sei você, Luiz, quanto tempo você não coloca a mão numa cédula ou numa moeda ou alguma coisa assim. Existe uma geração importante de consumidores, de trabalhadores, que não colocam a mão numa nota de absolutamente nada há muito tempo. O Pix é uma moeda, em última análise, passou a ser. Porque tem gente que fala, vou te passar um Pix, nem fala quantos reais são, fala em Pix, em Pix, em Pix. É um sinal dos tempos de que a gente não vai lidar nunca mais com esse tipo de transação manual, digamos assim? É um sinal dos tempos, é também uma inovação, né? Aqui no Brasil, a um âmbito global, o real é uma moeda mais forte do que algumas, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, um exemplo da Angola, há muitos anos, eles tinham um processo de pagamento através de SMS, né? Por que isso? Porque a emissão do papel moeda é um processo caro, né? Ele acaba gerando até inflação, ele é bastante custoso. E o Pix também ele vem com uma alternativa a isso, né? Então, quanto menos emissão de papel moeda, mais barato fica o processo financeiro como um todo. Então é a tendência são a nota física ali, com o tempo deixar de existir. E o Pix ele é extremamente eficiente com isso, né? Ele virou uma marca extremamente forte, né? As pessoas que nem do exemplo que você deu, Ronald, falam, vou te fazer um Pix, faz um Pix, né? Até no âmbito, por exemplo, do futebol, às vezes, quando um time se classifica, tem a premiação, o pessoal brinca, né? Pode fazer o Pix, CBF, por exemplo. Então, virou uma marca extremamente forte. E esse exemplo, né? Muito também por ser instantâneo. E tem um caso legal de certa forma, o Brasil acabou levando isso para outros países, né? Através de algumas empresas que são especializadas em produzir esses pagamentos instantâneos, ele acaba exportando e acaba levando essa tecnologia para outros lugares. Ô Veloso, enquanto eu e minha geração estivermos por aqui, eu espero que o dinheiro físico não desapareça. Pensei em você, Zaidan, na hora que eu tava falando, eu tava pensando em você, porque eu tenho certeza que Zaidan, na hora de comprar o pãozinho lá, tem uma notinha de dinheiro na mão, né, Zaidan? Tem uns R$ 2 ali, né? Mas é interessante, né? É meio uma relação Total. cultural, né? A minha Sim, geração total. ainda. A relação é muito mais ali com papel moeda, né, Veloso? Uhum. É legal, né, essa mudança geracional, né? Interessante. Ô, Veloso, só para encerrar de minha parte, ainda sobre isso que falou o Zaidan e sobre essa relação. A gente não tá. A tecnologia é maravilhosa, né? A evolução é incrível o que a gente pode fazer, não pagando taxa e tudo mais, tal, para fazer transferência imediata. É, a gente não tem ideia de como era antes, para você transferir o dinheiro tinha que entrar, tinha o dia útil, se transferia na sexta, entrava na segunda, era uma loucura, né? Mas a gente não está criando um bloqueio ou sem intermediários por uma geração inteira que está sendo obrigada, ou você tem a tecnologia fazendo parte da sua vida, ou você inexiste como cidadão. E eu não estou falando só do Pix, eu estou falando de tudo, porque o recadastramento do INSS tem que ter o aplicativo do próprio INSS. Se você vai ter o novo documento, que é o SIM, o documento de identidade, é um documento digital, que daqui a pouco todo mundo vai ter. Digital onde é que é? É no celular. Você obriga necessariamente a pessoa a ter o celular. A gente não está criando não vou dizer se é um oceano, mas um rio bastante largo entre uma geração que está acostumada e obrigatoriamente está sendo levada a precisar usar ou ficar desconectada de todas as possibilidades que a tecnologia veio oferecer, e aí se cria um espaço entre a realidade delas para o que a gente está vivendo? Eu acredito que hoje esse é um problema social que a gente enfrenta e que
tem tem uma lacuna e precisa, né, de investimentos ali para a gente conseguir superar. Eu já tenho alguns programas do governo, ou municipais, eu acredito, para apoiar as pessoas nessas situações. Tem um que fica até ali no Centro Cultural São Paulo, eu não me recordo o nome, mas que auxilia, faz doação de alguns aparelhos, ajuda as pessoas na configuração, apoia tecnologicamente ali, no sentido de facilitar para acessar dinheiros dos programas sociais, conseguir cadastro no banco e afins, mas com certeza precisa de escala, né, para incluir todo mundo. É um ponto que é um caminho sem volta, porque a tecnologia acaba barateando, né, todo o processo, acaba tornando o processo mais eficiente, mais automático. Então não tem como brigar com a tecnologia, né, a gente tem que aproveitar ela da melhor forma, e também tem esse processo que a gente precisa apoiar e criar programas ali para que as pessoas sejam incluídas e consigam ter acesso mais facilitado, consigam também usufruir de uma maneira mais facilitada de tudo isso. Aproveitando para mandar um beijo aqui para a dona Guaraciaba, que é nossa ouvinte e se sentiu representada exatamente por essa pergunta que trata das pessoas que vão ficando meio que alijadas do processo, porque elas se sentem obrigadas, ou se adapta à tecnologia, ou ninguém quer saber de você. Se você tiver dinheiro, não tiver dinheiro, ou se você quiser consumir, não quiser consumir, se você não tiver a possibilidade de usar a tecnologia, está fora desse mercado e é nisso que precisa ser pensado. O Brasil cada vez envelhece mais e cada vez mais teremos pessoas com crescentes dificuldades de se adaptar a essas novas realidades. É importante que haja realmente programas para diminuir essas distâncias e não criar uma geração de excluídos. Da tecnologia traz um universo de possibilidades, mas essas pessoas ficam alijadas dessa mesma possibilidade. Ô Luiz, muitíssimo obrigado pela tua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, viu? Um grande abraço para você. Grande abraço, excelente final de semana. Um abraço, obrigado. Valeu. Valeu. Agora 9h21, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.